Graça e paz, que Deus te abençoe e que as graças de Deus sejam multiplicadas sobre a tua vida. Queridos, eu quero falar com você sobre a passagem de Marcos 10, a partir do 46, que fala sobre o cego de Jericó, né? Eu quero falar um ponto específico sobre esse homem, sobre a fé desse homem. Esse homem, ele estava mendigando. A Bíblia fala assim, o cego de Jericó, mendigo. Né? Naquela época, era muito comum as pessoas que tinham enfermidades, elas serem excluídas, né? A Bíblia também fala em João capítulo 5 sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar onde ficavam todas as pessoas com diversas enfermidades, e ao mover das águas, quando o anjo descia, quem chegasse ali primeiro era curado. Mas não é sobre o tanque de Betesda, eu quero falar sobre o cego de Jericó, Bartimeu. Aquele homem ali, ele sabia, ele já tinha ouvido falar sobre os feitos de Jesus. Tanto que quando ele fala, quando ele chama pelo nome e ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus e de quem ele era filho. Então ele sabia exatamente quem ele estava chamando. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu fico imaginando a cena. Volto a falar, eu quando leio um capítulo, quando eu leio algo sobre a Bíblia ou qualquer livro, eu tento me colocar naquela situação. Eu tento fechar os meus olhos e imaginar, gente, um cego, mendigo. Quantos mendigos a gente passa na rua hoje e não enxerga ninguém? Ok, mas tinha uma multidão. Tinha uma multidão com Jesus e onde Jesus passava, aquela multidão seguia. Aquela multidão seguia. Até que, dado o momento, ele gritando, ele clamando, ele falando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a dor era dele. Não importava a multidão, não importa para Bartimeu o que as pessoas estão dizendo. Talvez algumas pessoas dissessem assim, ô mendigo, cala a boca. Ô mendigo, ninguém vai te dar nada. Só que a dor era dele. A vontade de ser curado era dele, o desejo era dele, então ele encarou, ele foi pra luta, ele correu atrás no modo de falar, ele gritou, ele clamou. E Jesus, no meio de uma multidão, ele consegue ouvir a voz de um mendigo cego. E ele para. E dado aquele momento ali, já não é mais o grito de Bartimeu. A multidão se cala para ouvir Bartimeu. E a multidão se cala e Jesus se aproxima e olha para ele e fala, o que queres que eu te faça? Querido, Jesus sabe. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe da sua dor, ele sabe o que você quer. Mas Jesus, ele não é aquele Deus daquelas orações repetitivas. Eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor. Ele quer íntimo, ele quer sincero. Ele quer que você olhe para ele e fale assim, Senhor, eu quero isso. Senhor, tá vendo os meus olhos, tá vendo a minha dor, tá vendo essa enfermidade? Senhor, tá vendo esse meu casamento? Senhor, está vendo a minha vida espiritual? Senhor, está vendo a minha vida financeira? Senhor, está vendo a minha vida profissional? Senhor, é aqui que eu quero. Jesus, ele quer isso da gente, ele quer, que a gente fale. E aquele cego falou, eu quero ver. Só que antes disso acontecer, a Bíblia relata que Bartimeu tem uma capa. E ele se desfaz daquela capa. Querido, qual é a capa que está impedindo de você se aproximar de Jesus? É a capa da prostituição? É a capa do pecado? É a capa da mentira? É a capa da falta de fé? Qual é a capa que está te afastando de Jesus? Jesus se aproximando, perguntou e liberou a cura no imediato. A Bíblia fala que foi imediato. E logo em seguida ele seguiu com a multidão. Olha que coisa linda. Eu quero perguntar para você, quem é a multidão que está te afrontando? Quem é a multidão que está impedindo Jesus de te ouvir? Qual é a capa que está ali, te segurando, te tampando, que não te deixa você gritar, clamar, solte, grite, se for preciso. Tenha coragem. Quantas humilhações aquele cego não deve ter sofrido naquela época? Mas foi a fé dele. Querida, é a sua dor, não é a minha. Ninguém tem que se sensibilizar por você. Ninguém tem que parar a multidão, chamar Jesus para olhar para você e te dar atenção. É você e Deus. Salvação individual. A cura é individual. A doença é sua, o problema é seu. Reaja, levanta, grita, berra. Jesus está passando. Jesus está passando. Ou talvez esteja do teu lado aí agora. Talvez não, certeza. Mas ele não esteja te escutando, porque algumas coisas estão impedindo ele te ouvir.
Livre-se da capa. Faça a multidão se calar e receba teu milagre. Deus te abençoe.